Eu me chamo Augusto, tenho 70 anos. Nunca imaginei que um dia fosse temer a própria casa. Durante boa parte da vida, aquele portão verde era o meu orgulho. Foi o símbolo de anos de trabalho, de calos nas mãos e de noites em claro para dar conforto à minha família. Hoje, cada vez que ouço o rangido dele abrindo, meu coração aperta, como se a ferrugem guardasse a lembrança de todas as palavras duras que escutei de quem mais amei, meu filho, Eduardo. Desde que a mãe dele se foi, há 5 anos, a casa ficou silenciosa demais. O riso dela era o que equilibrava o temperamento do menino, sempre apressado, sempre se achando mais sábio que o pai. Eu tentava compreender. Afinal, o mundo de hoje corre depressa, e eu já não acompanhava tanta modernidade. Mas uma coisa é não entender, outra é ser tratado como peso morto. Nos primeiros meses depois do luto, ele vinha todos os domingos. A gente almoçava junto, lembrava da mãe dele, trocava ideias sobre o sítio que eu ainda cuidava. Depois vieram as desculpas. Reuniões, viagens e sem tempo. Passei a ver meu filho mais pelas fotos que a nora postava do que pela presença dele em carne e osso. E, quando aparecia, parecia estar sempre irritado. Pai, o senhor não entende? O mundo mudou. Ninguém mais guarda dinheiro em casa. Ninguém mais anda com caderno de contas, dizia, revirando os olhos, quando eu mostrava meu velho caderninho. Eu sorria, tentando não criar confusão. Só queria companhia. Mas ele confundia paciência com fraqueza. A cada visita, vinha uma crítica nova. O cheiro do café, a roupa amarrotada, o jardim mal cortado. Tudo virava motivo para ele me corrigir, como se eu fosse uma criança teimosa. O dia em que tudo começou a mudar de verdade foi quando descobri que ele havia transferido o carro do meu nome para o dele para facilitar o seguro. Eu confiei. Afinal, era meu filho. Mas, semanas depois, o carro sumiu da garagem. Liguei para ele. Nenhuma resposta. Mandei mensagem. Silêncio. Só no domingo seguinte ele apareceu, com o rosto fechado, dizendo que tinha vendido o carro porque eu não precisava mais dirigir. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Não era o valor do carro. Era o significado. Aquilo foi o primeiro pedaço da minha dignidade arrancado. Ainda assim, calei. Continuei calando quando ele começou a decidir o que eu comeria, quanto gastaria, quem podia me visitar. É pro seu bem, pai, dizia, com um tom que misturava pena e desprezo. Até o dia em que ele me levou a um jantar de família no restaurante novo da cidade. Eu vesti meu melhor paletó, o mesmo do casamento dele, e engraxei os sapatos, querendo mostrar que ainda tinha meu orgulho. Mas bastou eu sentar à mesa para ouvir o que jamais vou esquecer. Pai, o senhor podia pelo menos tentar. Ele sussurrou, apertando os lábios. Essa gravata torta, esse paletó velho. O senhor me envergonha. A palavra envergonha bateu em mim como um tapa. O restaurante inteiro parecia ter ficado em silêncio. Olhei para ele e o menino que um dia eu carreguei nos ombros agora me olhava como um estranho. Eu tentei sorrir, disfarçar, mas senti o rosto arder. Pedi licença e fui ao banheiro. Olhei-me no espelho. O velho do reflexo não era eu. Era alguém que perdeu tudo, até o respeito do próprio sangue. Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Ele me deixou na porta, nem perguntou se eu queria que ficasse. Senti o cheiro do café frio na cozinha, o eco dos passos dela, da minha falecida, que parecia me consolar. Fiquei acordado até o amanhecer, encarando o testamento que estava na gaveta. Eu havia deixado tudo para ele. Tudo. Dobrei o papel e coloquei no bolso do paletó. Não sabia ainda o que faria, mas uma certeza nascia.
Aquele homem não merecia o que o pai dele construiu com tanto sacrifício. Na manhã seguinte, recebi uma ligação dele. Pai, eu tô vendo aqui com o contador para transferir o resto dos seus papéis pro meu nome, tá? É só para facilitar. Facilitar para quem? Perguntei. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro impaciente. Não começa, pai. O senhor não entende de nada disso. E foi aí que eu percebi. Ele já não via em mim um homem. Via um obstáculo. Naquela tarde, sentei na varanda com o testamento nas mãos. O papel tremia entre meus dedos. Era como se cada linha fosse um fio que me prendia àquele filho ingrato. O vento balançava as folhas, o sol dourava o jardim. Senti o coração apertar, não de raiva, mas de libertação. Rasguei a primeira folha. E enquanto o papel se desfazia, senti uma calma estranha me invadir. O som do papel rasgando foi como um trovão dentro da minha cabeça. Cada pedaço que se soltava levava junto anos de humilhação, de palavras engolidas, de noites acordado tentando entender onde eu tinha errado na criação dele. O vento levou os fragmentos pelo jardim, pousando entre as roseiras que a mãe dele tanto amava. Pronto, murmurei. Agora ele vai ter que olhar para mim sem ver cifrões. Senti uma leveza estranha e, ao mesmo tempo, uma dor funda, dessas que não se explicam. Rasgar aquele testamento foi como arrancar um pedaço de mim, mas um pedaço que já apodrecia. Entrei em casa e fechei a porta devagar, como quem fecha um ciclo. Nos dias seguintes, Eduardo não apareceu. Nenhuma mensagem. Achei que talvez tivesse sentido falta, curiosidade, qualquer coisa. Engano meu. Ele só me ligou uma semana depois, quando o advogado dele tentou acessar meus documentos e descobriu que o testamento não existia mais. Como assim, pai? O senhor rasgou? Rasguei. Minha voz saiu calma, como quem fala de algo simples, como varrer a varanda. O senhor enlouqueceu? Ele gritou. Sabe quanto tempo e dinheiro gastamos para montar aquilo? Dinheiro seu ou meu, Eduardo? Ele ficou mudo. O silêncio dele foi mais alto que qualquer xingamento. E então desligou. Achei que viria logo me enfrentar, mas ele esperou 2 dias. Chegou sem avisar. Abriu o portão sem tocar a campainha, já berrando meu nome. Estava de terno, como se fosse para um tribunal, não para ver o próprio pai. O senhor perdeu o juízo, é isso? Disse, entrando. Quer jogar tudo fora por birra? Não, filho. Eu só decidi parar de dar para quem não sabe agradecer. Ele riu com desprezo. Aquele riso curto, seco. O senhor acha que ainda pode decidir alguma coisa? Nem sua conta o senhor administra direito. Olhei para ele e, pela primeira vez, não senti medo. Senti pena. Sabe o que é mais triste, Eduardo? Falei devagar. Eu passei a vida inteira tentando te ensinar o valor das coisas, e você aprendeu só o preço. Ele bufou, pegou uma cadeira e sentou. Tá bom. O senhor quer o quê, então? Quer que eu te peça desculpa por um comentário idiota? Pronto, desculpa. Mas agora vamos resolver isso logo, porque eu tenho reunião. Eu não quero desculpa de boca. Eu queria respeito de coração. Ele levantou, irritado, e apontou o dedo para mim. O senhor é impossível. Vive nesse mundo de mágoas, guardando rancor, se fazendo de vítima. Todo mundo tem pena do senhor, mas ninguém aguenta conviver com essa amargura. Naquele instante, percebi que a amargura não era minha, era dele. O que cresceu dentro do meu filho foi uma incapacidade de amar sem controle, de se sentir seguro sem mandar. Pode ir embora, Eduardo. Falei baixo. A casa ainda é minha, por enquanto. Essas 2 palavras ficaram ecoando no ar, como um veneno. Ele saiu batendo a porta. O som da fechadura tremendo
Foi o estalo de um novo medo, o de que ele tentasse algo pior. Passei as semanas seguintes mais calado do que nunca. Evitava atender o telefone, não saía muito. O vizinho, seu Amaro, começou a trazer pão e café, preocupado. Às vezes, sentava comigo no portão. Augusto, o menino vai se arrepender, tu vai ver. Espero que sim, respondi, mas sem acreditar. Na verdade, eu sabia que o arrependimento de gente assim só vem quando a fonte seca. Um dia, recebi uma carta. Sim, uma carta em envelope timbrado. Era um aviso do banco informando uma movimentação estranha em minha conta. Alguém tentara fazer uma transferência alta usando meu CPF. Fui até a agência, tremendo de raiva e vergonha. O gerente, meio sem jeito, disse: "Seu filho esteve aqui. Disse que o senhor autorizou." Autorizei coisa nenhuma. Assinei uns papéis cancelando tudo e, no mesmo dia, fui ao cartório reabrir o processo de testamento. Mas agora com outro destino. Coloquei o nome de uma instituição de idosos abandonados. Gente que, como eu, conheceu o peso da ingratidão dentro da própria família. Quando voltei para casa, encontrei Eduardo na calçada, encostado no carro dele. "Então é isso? Vai deixar tudo pros outros, é?" "Pros outros, não. Para quem ainda sabe o que é carinho sem interesse." Ele sorriu com raiva, aquele sorriso torto. "O senhor é patético." "Pode ser, mas sou livre." Ele entrou no carro, acelerou e foi embora. Vi o carro sumir na curva, levantando poeira, e pensei em quantas vezes o carreguei no mesmo colo que agora queria me empurrar para longe. Naquela noite, sentei no sofá, olhei as fotos antigas. Ele criança, sujo de terra, me abraçando. E chorei. Chorei como não fazia há anos. Não de tristeza, mas de luto pelo filho que eu tinha perdido. E no meio do choro, uma lembrança. O dia em que ele caiu da bicicleta e eu corri desesperado para socorrê-lo. Lembro que ele tremia, com o joelho sangrando, e disse entre soluços: "Pai, não me deixa sozinho." Naquele tempo, eu prometi que nunca deixaria. Mas hoje, percebi que às vezes é o amor que precisa deixar para não morrer junto. Nos dias que seguiram, a casa parecia mais viva do que eu em mim. O relógio da sala continuava batendo o mesmo compasso de sempre. Os passarinhos ainda pousavam no muro, e o sol ainda entrava pela janela da cozinha toda manhã. Mas dentro de mim, tudo estava suspenso, como se o tempo tivesse parado no momento em que ouvi meu filho dizer: "Você me envergonha." Essas 3 palavras não saíam da minha cabeça. Repetiam-se em silêncio, misturadas ao som dos talheres que eu lavava, ao chiado do café fervendo no fogão. Eu tentava entender de onde veio tanto desprezo. Será que eu falhei como pai? Será que mimar demais cria monstros? Nessas horas, o eco da voz da minha mulher parecia responder: "Você sempre deu tudo, Augusto." Mas o coração das pessoas não é como um campo que a gente planta e colhe o que quer. Às vezes, o solo é ingrato. Mesmo depois de tantos anos sem ela, ainda converso com o vazio do quarto, como se ela pudesse me ouvir. Talvez pudesse. Às vezes, a solidão deixa a gente ver coisas que os vivos não enxergam. Certa manhã, enquanto varria a varanda, vi o carteiro se aproximando com mais um envelope. Era outro aviso de banco. Dessa vez, informando que meu nome estava sendo contestado numa operação feita por alguém próximo. O gerente confirmou. Era o Eduardo. Sentei, sem forças. A raiva me subiu como febre, mas logo virou cansaço. Ele não se contentava em me humilhar com palavras. Queria me apagar por completo, como se, eliminando o pai, ficasse só ele e o dinheiro. Peguei o telefone, mas parei antes de discar. De que adiantava? Falar com ele era como gritar dentro de um poço.
A voz descia e voltava vazia. Foi então que decidi fazer algo que nunca tinha feito: procurar ajuda fora da família. Fui até o centro comunitário, onde um grupo de voluntários cuidava de idosos que sofriam abuso psicológico. Contei minha história. Falar dela em voz alta doeu mais do que eu esperava. As palavras saíam trôpegas, envergonhadas, como se eu fosse o culpado por ter sido humilhado. Uma moça chamada Lívia ouviu tudo em silêncio. No fim, ela segurou minha mão e disse: Seu Augusto, o senhor não precisa provar nada. Amor não é obediência. Chorei ali mesmo. Pela primeira vez, alguém me tratava com gentileza, sem tentar me convencer de que eu estava errado. Comecei a frequentar o grupo. Conheci outras pessoas com histórias parecidas, pais esquecidos, avós expulsos, gente que criou filhos e recebeu desprezo. Descobri que o que eu vivia tinha nome: violência emocional. E que, por mais doloroso que fosse, eu não estava sozinho. Lívia me ajudou a registrar uma ocorrência preventiva, caso meu filho tentasse qualquer golpe financeiro. Foi estranho, quase um sacrilégio, escrever o nome do meu próprio sangue num papel de denúncia. Mas a lei não entende de laços, entende de fatos. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei a porta semi-aberta. Meu coração disparou. Entrei devagar. As gavetas estavam reviradas, os armários abertos. Faltava o cofre pequeno onde eu guardava lembranças. As alianças, algumas cartas da minha esposa, um relógio antigo e as certidões. Sentei na poltrona, tentando controlar a respiração. Eu sabia quem tinha feito aquilo. Minutos depois, o telefone tocou. Pai! A voz dele tremia, mas não de remorso, e sim de raiva contida. O senhor foi longe demais. Eu? Perguntei com um nó na garganta. É, o senhor, fazendo denúncia, indo a banco, falando de mim para estranhos. O senhor me expôs. Exposto. Ele estava preocupado com a imagem, não com o que fez. Eduardo, disse com calma, você já me expôs há muito tempo. Só que ninguém quis ver. Ele respirou fundo e depois soltou devagar. Eu sou seu filho. E eu sou seu pai. Mas isso não te dá o direito de me tratar como lixo. O silêncio que veio depois foi diferente. Era o tipo de silêncio que anuncia uma distância definitiva. Nos dias seguintes, ele não apareceu. Nenhuma mensagem. Eu até preferia assim. O sossego da casa voltou e eu me ocupava cuidando das plantas e participando do grupo do centro. Aos poucos, percebia que ainda havia vida fora daquela relação doente. Até que, um mês depois, recebi um convite inesperado. A escola da comunidade queria que eu contasse minha história em uma roda de conversa sobre respeito aos idosos. Pensei em recusar, mas Lívia insistiu. O senhor pode ajudar muita gente, seu Augusto. Naquela tarde, falei por quase 1 hora. Contei sobre a infância do meu filho, sobre como a gente se afastou e sobre o dia em que ele me disse que eu o envergonhava. As pessoas me ouviram em silêncio. Quando terminei, uma senhora se levantou e me abraçou chorando. Disse: meu filho também me chama de peso. Percebi então que rasgar o testamento não tinha sido o fim, mas o começo de uma nova fase. Um ato simbólico de libertação. Voltei para casa leve, com a alma limpa. Acendi uma vela no altar da minha esposa e agradeci por ter encontrado força. Mas o destino, às vezes, tem prazer em testar o que a gente chama de paz. 3 dias depois, um carro preto parou na frente da minha casa. 2 homens desceram, engravatados, trazendo um envelope grosso. O senhor é o senhor Augusto? Um deles perguntou. Sim, somos do escritório do Dr. Henrique, advogado do seu filho. Temos uma intimação. Meu sangue gelou.
Assinei o recebimento do envelope com a mão trêmula. Quando os homens se afastaram, fiquei parado na porta, o coração batendo pesado no peito. Voltei para dentro, sentei à mesa e encarei o papel por alguns minutos antes de ter coragem de abrir. A intimação era fria, direta. Eduardo exigia uma perícia de sanidade mental. Alegava que eu estava influenciado por terceiros e que o Novo Testamento, destinado ao abrigo de idosos, era ato de insanidade de um homem incapaz de discernir. Li e reli cada linha, sentindo as palavras me ferirem como facas lentas. Aquelas frases secas e burocráticas vinham do mesmo filho que um dia chorou nos meus braços com medo de trovão. Agora, ele queria que me declarassem louco. Fiquei imóvel, o papel aberto sobre a mesa, o som do relógio cortando o silêncio. Na manhã seguinte, fui ao centro comunitário mostrar a intimação. Lívia ficou indignada, mas manteve a voz calma. Ele está tentando te desestabilizar, seu Augusto. É comum em casos de abuso. A ideia é fazer o senhor duvidar de si mesmo. Mas eu não tô louco, menina. Eu só tô cansado. Eu sei. Mas ele não quer justiça, quer controle. Ela me ajudou a entrar em contato com um defensor público. O processo era longo, mas eu não podia deixar que me tirassem o direito de decidir sobre o que era meu. No dia da perícia, sentei diante de um médico jovem, de óculos redondos, que me perguntou coisas banais. Data, cidade, nomes, lembranças. Respondi tudo com calma. No fim, ele me olhou por um instante e disse: "O senhor parece muito lúcido, seu Augusto. Mas tem algo que o atormenta, não é?" Sorri triste. "O que me atormenta, doutor, é ver o amor morrer e ainda ter que provar que estou vivo." A conversa terminou ali. Saí do consultório e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de mim mesmo. Os dias seguintes foram de espera. Cada ligação me fazia gelar, achando que seria o advogado dele. Eu evitava olhar para a rua, com medo de vê-lo parado ali, pronto para outra discussão, até que um envelope chegou, desta vez vindo do tribunal. O laudo estava anexado, sem sinais de incapacidade mental, ciente de seus atos e decisões. Sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. No mesmo dia, deixei flores na praça em frente ao abrigo que eu havia escolhido como herdeiro. Entrei lá pela primeira vez e fui recebido por um senhor de bengala que me ofereceu café. "Aqui, ninguém precisa provar que tem valor", ele disse. Quase chorei. À noite, enquanto preparava o jantar, ouvi o barulho do portão. O coração disparou. Era ele. Eduardo entrou sem pedir, como sempre. Parecia abatido, mas o olhar ainda duro. "Então o senhor ganhou", disse, sem me encarar. "Ninguém ganhou, filho. Eu só defendi o pouco que me resta. O senhor devia me agradecer. Eu tentei te proteger." "Me proteger de quê? Da minha própria vontade?" Ele andou pela sala, olhando as fotos antigas. Tocou uma delas. A do nosso último Natal juntos, antes da mãe dele morrer. Ficou alguns segundos em silêncio e depois murmurou: "A mãe teria vergonha de ver a gente assim." "Talvez, mas ela também teria vergonha de ver o que você se tornou." Ele virou para mim, os olhos marejados. Por um momento, vi ali o menino que eu criei. Mas durou pouco. Ele limpou as lágrimas com raiva e falou: "Eu só queria respeito, pai. O senhor me trata como ladrão. E o que você tem feito comigo é o quê? Ficamos um de frente pro outro. Dois estranhos com o mesmo sangue. Eu te dei tudo, Eduardo. Estudo, casa, segurança. O que mais você queria? Queria que o senhor fosse diferente, que parasse de se fazer de vítima, de contar para todo mundo que eu te maltrato." "Eu não conto mentiras, filho, só fatos." Ele suspirou,
derrotado. Caminhou até a porta e disse baixo: "Um dia o senhor ainda vai se arrepender disso." Ficou olhando para mim por alguns segundos, como se esperasse uma reação. Mas eu não disse nada. Só observei enquanto ele saía e o portão se fechava atrás dele. Nos dias seguintes, o silêncio voltou a tomar conta da casa. Só que agora era um silêncio leve, de alívio. O processo terminou e nada mais me obrigava a pensar nele. Mas a vida tem um jeito estranho de girar. 2 semanas depois, recebi uma ligação do hospital municipal. A voz da enfermeira era delicada. "O senhor é o pai do Eduardo?" Meu coração gelou. "Sou. O que aconteceu?" "Seu filho sofreu um acidente de carro. Está consciente, mas pediu para falar com o senhor." A voz dela parecia distante. Por um momento pensei em desligar. Parte de mim queria ignorar. Mas outra parte, mais velha, mais humana, me empurrou para fora de casa. Peguei o casaco, a bengala e fui. O caminho até o hospital foi uma eternidade. Cada passo misturava raiva, pena e um tipo de amor que não se explica. Quando entrei no quarto, ele estava pálido, com o braço enfaixado e um arranhão no rosto. Assim que me viu, desviou o olhar. "Vim porque pediram", falei. Eu sei. O silêncio entre nós pesava mais que qualquer dor física. "O senhor não precisava vir", ele murmurou, mexendo nos lençóis. "Então, por que pediu para me chamar?" Perguntei, sem me aproximar demais. Ele ficou quieto por alguns segundos. O barulho dos aparelhos no quarto marcava o compasso das palavras que ele parecia procurar. "Eu não sei. Acho que fiquei com medo de morrer sozinho." Olhei para ele e vi ali o menino que um dia correu pela sala com um carrinho de madeira nas mãos, rindo. A vida dá voltas cruéis. Aquele homem arrogante, de terno e discurso afiado, agora cabia inteiro naquele leito, sem nada além de uma pulseira no pulso e um olhar perdido. Sentei na poltrona ao lado e fiquei observando o gotejar do soro. "A senhora do hospital disse que não foi grave", falei. "Mas podia ter sido. Eu tava com pressa. Sempre tô com pressa." E ele deu um sorriso amargo. "Talvez seja esse o problema." Permanecemos em silêncio por um tempo. Ele respirava com dificuldade. Às vezes me olhava, outras virava o rosto. Eu não sabia se sentia pena, raiva ou apenas cansaço. "Pai", disse de repente, num tom mais baixo, "o senhor realmente rasgou aquele testamento?" "Rasguei. Inteiro. Cada pedaço. E depois o vento levou tudo." Ele ficou olhando para o teto, pensativo. "Eu fiquei com ódio quando soube." Fez uma pausa, mas ao mesmo tempo senti uma coisa estranha, como se o senhor tivesse me libertado. "De quê?" "De mim mesmo, talvez." Aquilo me pegou de surpresa. Eduardo não era de admitir fraqueza. "Eu passei a vida inteira tentando provar que era melhor que o senhor", continuou. "E cada vez que eu errava, culpava o senhor. Era mais fácil do que olhar para mim. Ouvir aquilo me desmontou por dentro. As palavras que eu esperava há anos vinham, enfim, despidas de arrogância." "Por que agora, Eduardo?" perguntei, tentando não chorar. "Por que esperou tanto para dizer isso?" "Porque o medo de perder é o único que faz a gente enxergar o que realmente importa." Aquelas palavras me atravessaram. A raiva que eu carregava há meses começou a dissolver-se como sal na água. Ainda assim, a ferida não cicatriza só com arrependimento. O arrependimento cura, mas não apaga, disse eu. E tem coisas que a gente não recupera mais. Eu sei. Ele fechou os olhos. Eu só queria que o senhor soubesse que eu me odeio por ter dito aquilo. Fiquei em silêncio. Não por falta de resposta, mas por não confiar na própria voz. Nos dias seguintes, voltei ao hospital mais algumas vezes.
Ele parecia melhor, mas ainda frágil. Conversávamos pouco. Eu levava frutas, ajeitava o travesseiro, mas sem a intimidade de antes. Era um cuidado cauteloso, de quem teme se machucar de novo. Até que um dia ele me pediu: pai, posso ir morar com o senhor por uns tempos? Só até eu me recuperar. Demorei alguns segundos para responder. A casa sempre foi sua casa, Eduardo. Mas se voltar, quero que saiba que lá não tem mais espaço para ofensas. Ele assentiu, envergonhado. Quando recebeu alta, voltei com ele. O portão verde rangeu como sempre, e por um instante senti que talvez houvesse esperança. Nos primeiros dias, ele se comportou. Ajudava na cozinha, cortava o jardim, até riu das minhas piadas antigas. Parecia outro homem. Eu quase acreditei, mas velhos hábitos não morrem fácil. Certa noite, estávamos jantando quando ele começou a reclamar da comida. Pai, o senhor insiste em fazer tudo do seu jeito, nem para seguir uma receita direito. É o meu jeito, respondi calmo, pois o seu jeito é antiquado, entende? Disse com aquele tom familiar. Tudo que o senhor faz parece fora do lugar. O sangue me subiu. Eduardo, cuidado com as palavras. O senhor não entende, ele gritou, batendo o garfo na mesa. O senhor me envergonha de novo, sempre que insiste em viver como se o mundo parasse no passado. Aquela frase, as mesmas palavras, voltaram como um soco no estômago. Levantei devagar. O olhar dele ficou perdido, talvez percebendo o que tinha dito. Eu só. Tentou falar, mas eu levantei a mão. Não precisa explicar. O eco do que você disse da outra vez ainda mora aqui dentro. Peguei o prato, levei para a pia e fiquei de costas, sentindo o coração acelerar. O som da água caindo abafava a dor que voltava a crescer. Pai, me desculpa, ele disse, quase num sussurro. Eu não quis repetir isso, mas repetiu, porque ainda pensa assim. Só não gosta de ouvir em voz alta. Ele veio até mim, tocou meu ombro. Eu não quero brigar mais. Então aprende a me olhar como homem, não como peso. Saí da cozinha, fui para a varanda. A lua estava cheia, o vento frio. Pensei em tudo que vivemos e percebi. Às vezes o perdão não é um ponto final. É uma vírgula antes de recomeçar o mesmo erro. Nos dias seguintes, Eduardo ficou estranho, mais calado, introspectivo. Às vezes o pegava me observando, como se buscasse algo que perdeu e não sabia o que era. E, numa dessas noites, ele apareceu com uma caixa de sapatos nas mãos. O que é isso? Perguntei. Coisas da mãe? Eu achei no sótão da casa antiga. Abri a tampa e vi fotos, cartas, pequenos bilhetes. Um deles, escrito pela mão dela, dizia: Nosso filho vai crescer, e talvez o mundo o endureça. Mas lembre-se, Augusto, o amor precisa de firmeza, não de medo. Li aquilo em silêncio. Eduardo ficou quieto, com os olhos marejados. Ela sabia, ele disse. Ela sabia que eu ia me perder. Dobrei o bilhete da sua mãe e o guardei no bolso da camisa. Aquelas palavras dela pareciam atravessar o tempo para colocar as coisas de volta no lugar. Eduardo continuava ali, parado, olhando o chão. Eu percebi que ele tremia levemente, não de frio, mas de vergonha. Pai, disse sem me encarar, eu queria pedir perdão. De verdade. Já pediu antes. Eu sei, mas desta vez é diferente. Antes eu pedia para aliviar a culpa. Agora eu peço porque entendi o que fiz. A voz dele falhou. E pela primeira vez eu acreditei. Ele se sentou na poltrona, passou as mãos pelo rosto e continuou. Eu cresci, achando que mostrar fraqueza era pecado. Que homem de verdade manda, não pede. O Senhor me criou com amor, mas o mundo me ensinou a ser duro. Eu confundi firmeza com desprezo. E agora? Perguntei.
O que o mundo te ensinou depois de tudo isso? Que quem envergonha não é quem vive simples, é quem esquece de amar. Essas palavras me cortaram e me curaram ao mesmo tempo. Senti uma paz que há muito não sentia. Fui até ele, coloquei a mão em seu ombro e disse: a vergonha que eu sentia, filho, não era pelo que você dizia. Era por ter te deixado se tornar o homem que eu nunca quis que fosse. Ficamos ali, em silêncio, dois homens cansados tentando remendar o que sobrou. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajeitando. Ele me acompanhava nas idas ao mercado, fazia o café e até cuidava das plantas. Parecia tentar recomeçar, ainda que com passos incertos. Às vezes, quando eu o via varrendo a varanda, lembrava do menino que um dia varreu o quintal para me agradar no Dia dos Pais. Era o mesmo gesto, só que agora carregado de arrependimento. Mas a vida, essa teimosa, nunca deixa a calmaria durar muito. Certa tarde, enquanto arrumava uns papéis antigos, encontrei uma cópia antiga do testamento, datada de antes de eu rasgar o original. Não tinha validade, mas continha cada palavra que eu havia escrito para ele e para sua mãe. Relendo, percebi como o passado ainda pulsava dentro daquelas linhas. Tudo que tenho, deixo para o meu filho, não por obrigação, mas por amor. Que ele saiba usar o que herdar para espalhar o bem. Fechei os olhos e suspirei. Talvez o amor de pai seja isso. Um fogo que nunca apaga, mesmo quando queimou errado. Decidi guardar aquele papel na gaveta, junto com o bilhete da mãe dele. Não era para mudar o testamento de novo. Era para lembrar que, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Naquela noite, Eduardo chegou mais cedo do trabalho e me chamou para jantar. Fiz o prato preferido da mãe. Disse com um meio sorriso: arroz de forno com queijo. Sentei à mesa e senti o cheiro que me fez voltar no tempo. Enquanto comíamos, ele tirou um envelope do bolso e colocou ao meu lado. O que é isso? Perguntei. Meu testamento. Testamento? É. Eu quero deixar claro que, se algo me acontecer, tudo vai pro abrigo de idosos que o senhor escolheu. Olhei para ele, surpreso. Por quê? Porque é o certo. E porque eu quero que o senhor saiba que eu entendi a lição. Não consegui segurar as lágrimas. Peguei o envelope e o abracei. Foi um abraço demorado, sem palavras. Nos dias que se seguiram, o clima em casa mudou. Não éramos mais pai e filho presos numa corda de rancor, mas dois sobreviventes tentando aprender o que é afeto depois da guerra. Ele começou a participar do grupo do centro comunitário comigo. No início, ficava quieto, apenas ouvindo. Depois começou a falar. Contava a própria história, sem esconder as vergonhas. O mal que eu fiz ao meu pai nasceu do medo. Dizia, medo de ser pequeno, de não ser admirado. Mas quando você tenta ser gigante pisando nos outros, acaba menor que nunca. As pessoas se emocionavam. Alguns choravam. Eu, sentado ao fundo, sentia uma mistura de orgulho e tristeza. Certo dia, uma senhora veio até mim depois da reunião e disse: o senhor tem sorte. Nem todo pai vive para ver o filho reconhecer os erros. Sorte, minha filha, é o nome que a vida dá quando a gente insiste em perdoar. Por algum tempo, tudo pareceu finalmente entrar nos eixos. Eduardo até começou a reformar o sítio, dizendo que queria transformá-lo num espaço para encontros de idosos. Para retribuir o que aprendi, dizia, eu apenas observava, sem opinar. Tinha medo de acreditar demais. Mas, como sempre, a vida gosta de testar a fé dos teimosos. Numa manhã de domingo, enquanto ele trabalhava no jardim do sítio, senti uma dor aguda no peito. Não era forte, mas era funda, como uma pressão antiga que acordava. Chamei por ele. Eduardo correu, desesperado. Pai! Gritou, me segurando pelos ombros. O que foi?
Acho que é o coração, filho. O mundo começou a girar devagar, o céu ficando branco. Ouvi a voz dele chamando meu nome. Senti suas mãos tremendo. E antes que tudo escurecesse, consegui dizer: "Não me deixa sozinho, meu filho." As mesmas palavras que ele me disse quando caiu da bicicleta, tantos anos atrás. Acordei no hospital, com o som suave das máquinas marcando meu pulso. A luz era fria. O cheiro de álcool misturado a remédio me fez lembrar da última vez que estive ali, quando visitei o Eduardo depois do acidente. Agora era ele quem estava ao meu lado, com o olhar aflito de um menino. "Pai, graças a Deus o senhor acordou", disse, segurando minha mão. "Foi um susto, mas já está melhor. O médico disse que foi um princípio de infarto." Assenti, ainda fraco. Ele apertou minha mão com força, e eu senti o quanto aquele toque carregava arrependimento e medo. "Eu achei que o senhor fosse..." Ele parou, respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "Eu não sei o que faria se o senhor tivesse ido sem me perdoar de verdade." Sorri de leve. "Eduardo, o perdão não é um presente que se dá. É uma decisão que se toma. E eu decidi perdoar no dia em que rasguei o testamento." "Mas o senhor me odiava." "Não, filho. Odiar dá trabalho demais. Eu só aprendi a me proteger." Ele abaixou a cabeça e eu pude ver uma lágrima escorrendo pela lateral do rosto. Era uma imagem que eu nunca pensei que veria. O homem que um dia me chamou de peso, agora parecia mais frágil do que eu. "Pai, eu prometo que não vou te decepcionar de novo." "Promessas cansam, filho. Faz melhor. Vive diferente." Os dias seguintes foram de recuperação. Eduardo não saía do hospital. Dormia na poltrona ao lado da minha cama. Me ajudava a levantar. Trazia café escondido dos enfermeiros. Às vezes, cochilava sentado, com o rosto encostado na parede. Eu ficava olhando, tentando entender onde aquele amor tinha se escondido todos esses anos. Quando tive alta, voltamos para casa juntos. O portão verde, testemunha de tantas dores, rangeu mais uma vez. Mas dessa vez o som parecia outro, quase um suspiro de alívio. Os dias correram tranquilos. Eduardo cuidava de mim, com uma dedicação quase infantil. Às vezes exagerava, querendo controlar tudo, mas logo se corrigia. Eu via o esforço dele e percebia que pela primeira vez ele estava tentando ser filho de verdade. Não tutor, não juiz. Certa tarde, sentamos na varanda e ele me perguntou: "Pai, o senhor nunca pensou em voltar atrás naquele testamento?" "Para quê?" "Porque agora eu mudaria tudo." "Não é sobre mudar papéis, Eduardo. É sobre mudar dentro." Ele ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Depois disse: "Eu ainda carrego culpa. A culpa é um visitante, filho. Só vira morador se você deixar." Ele sorriu, como quem entende uma lição antiga. Ficamos ali por um tempo, ouvindo o barulho do vento batendo nas árvores. À noite, quando fui me deitar, ouvi o som do piano da sala. Era ele tocando. Uma música simples, mas cheia de emoção. A mesma que a mãe dele gostava de cantarolar enquanto cozinhava. Senti os olhos arderem. Pela primeira vez, depois de muito tempo, me senti em casa de novo. Mas o destino, esse escritor cruel, ainda guardava uma última página. Numa manhã fria, recebi a visita de um funcionário do abrigo de idosos. Trazia uma carta, escrita à mão. "Seu Augusto, o senhor e seu filho mudaram a vida de muita gente aqui. Por isso, queremos convidá-los para a inauguração da nova ala do abrigo, construída com as doações do seu testamento. Foi graças à repercussão da sua história que conseguimos apoio." Quando terminei de ler, o coração se apertou, não por tristeza, mas por algo que parecia gratidão. Entreguei a carta ao Eduardo, que leu em silêncio. "O senhor devia ir."
Ele disse: Isso é obra sua. Nossa, filho, corrigi. Se eu rasguei o testamento, foi para abrir espaço para esse momento. No dia do evento, o sol estava brando, o céu limpo. O abrigo havia sido reformado, com paredes claras e flores no jardim. Quando chegamos, fomos recebidos por uma pequena multidão de idosos, voluntários e curiosos. Muitos me reconheceram das palestras. Alguns me abraçaram. Outros choraram. Lívia, a moça do centro comunitário, veio ao meu encontro com um sorriso emocionado. Seu Augusto, o senhor não imagina quantas vidas mudou. Eu não fiz nada demais, menina. Só sobrevivi. Eduardo ficou ao meu lado, meio sem saber o que fazer. Até que um repórter se aproximou, pedindo uma foto. Podem ficar juntos, pai e filho? Perguntou. Olhei para Eduardo e dei um passo adiante. Ele hesitou, mas veio. Quando o braço dele passou por meus ombros, senti o mesmo calor que senti quando o abracei pela primeira vez, há 70 anos, recém-nascido. O clique da câmera selou algo maior que um retrato. Era o registro de um reencontro. Naquela noite, de volta em casa, ficamos em silêncio na varanda. O céu estava estrelado e o vento soprava leve. Eduardo se levantou e foi até o velho cofre. Pegou um envelope e me entregou. O que é isso agora? Perguntei. É o testamento que eu fiz pro abrigo. Queria que o senhor guardasse. Olhei para ele e vi, enfim, o homem que eu sempre quis que ele fosse. Alguém capaz de escolher o bem por vontade, não por culpa. Agora sim, filho, disse sorrindo. Agora você me honra. Naquela noite, depois que ele foi dormir, fiquei sozinho na varanda, observando o céu. O vento passava devagar pelas árvores, como se soprasse lembranças antigas. A vida, pensei, é mesmo uma grande roda. Gira, derruba, levanta e sempre nos traz de volta ao ponto onde precisamos aprender o que fingimos já saber. Peguei o envelope do Novo Testamento, o dele, não o meu, e fiquei olhando o nome do abrigo escrito com a letra firme dele. Era bonito ver o quanto o destino pode se reescrever quando o orgulho se rende. Senti vontade de chorar, mas não de tristeza. Era uma lágrima de descanso. Entrei, apaguei as luzes e parei diante do espelho. O velho que me olhava ainda tinha rugas, ainda tinha marcas. Mas os olhos... os olhos voltaram a ter brilho. Não era felicidade o que eu sentia, era paz. Deitei na cama e fiquei escutando o silêncio da casa. Aquele silêncio bom, que não pesa. Eduardo roncava no quarto ao lado, e aquele som, que antes me irritava, agora me fazia sorrir. Dormi assim, embalado pelo ronco do filho que um dia me chamou de vergonha. Na manhã seguinte, ele me acordou com o cheiro de café. Pai, o senhor quer pão com manteiga ou bolo de milho? Perguntou rindo. Os dois, respondi. A vida é curta para escolher. Sentamos juntos e enquanto tomávamos café, ele olhou para mim e disse: Pai, eu quero te agradecer. Pelo quê? Por ter rasgado o testamento. Se o senhor não tivesse feito aquilo, eu nunca teria me rasgado também. Apontou para o peito. Aqui dentro. Sorri. Filho, às vezes é preciso destruir para poder reconstruir. E o senhor reconstruiu tudo. Não, Eduardo, nós reconstruímos. O tempo passou e cada dia foi como uma página nova. Ele continuou ajudando o abrigo e eu voltei a escrever. Pequenas crônicas, memórias. De vez em quando, me chamam para ler meus textos nas reuniões do grupo. Sempre começo dizendo: eu rasguei um testamento para descobrir o verdadeiro valor da herança. O amor que sobrevive ao orgulho. As pessoas aplaudem. Algumas choram. E eu sinto que a história que quase me destruiu acabou me salvando. Hoje, aos 71 anos, não tenho medo de envelhecer.
O medo que eu tinha era de morrer sem ser visto, e esse medo já não mora mais aqui. Quando olho para o meu filho, vejo não o homem que me feriu, mas o menino que voltou para casa, cansado das próprias sombras. E se um dia ele voltar a tropeçar, porque todos tropeçam, estarei aqui. Não para julgar, mas para lembrar que amor que perdoa é amor que ensina. Antes de dormir, sempre acendo uma vela e agradeço. A luz dela trêmula no escuro, como um coração que insiste em bater apesar das quedas. Fecho os olhos e escuto a voz da minha mulher, suave, distante. Agora sim, Augusto. Agora você pode descansar. Ele aprendeu. E eu sorrio. Porque no fim, não existe testamento mais valioso do que o perdão. Se o seu próprio filho dissesse, você me envergonha, o que faria? Rasgaria o testamento também? Ou tentaria perdoar? Comenta aqui embaixo e compartilha essa história com alguém que precisa lembrar o valor do respeito.